Vamos lá, meus amiguinhos, pois está decidido, teremos mais dois clássicos grenais pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Então, esse post é uma análise dos jogos do final de semana. O Grêmio venceu o Ipiranga por 2-0, o Internacional, poupando vários jogadores, empatou com o Guarani em Bagé, e a grande surpresa foi na alteração do quarto colocado, né? Na reta final, o Novo Hamburgo tropeçou, o Brasil venceu e o time de Pelotas ganhou a última vaga para a semifinal. Portanto, Grenal, Ipiranga e Brasil, com o Grenal, o Grêmio decidindo na Arena, porque ficou com a segunda colocação na fase classificatória. Vamos lá, então. Primeiro, o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio, houve já uma alteração bem esperada, a saída do Thiago Santos, e aí o Roger fez o que tinha feito no jogo da sua estreia, né? Colocando o Vila Sante na primeira função, o Bitelo na segunda função, só que aí ele fez uma mudança, ele colocou Campaz pelo meio, o Gabriel Silva pela esquerda como um extrema, Janderson e o Elias. O Grêmio fez um primeiro tempo razoável e o Ipiranga, embora tenha assustado primeiro com uma boa jogada de fundo, uma cabeçada perigosa, depois me parece que o time canarinho de Erechim não se comportou como o time que acabou sendo o líder da fase classificatória. Respeitou demais o Grêmio e o Grêmio jogou o suficiente. No primeiro tempo, o Campaz muito individualista, ele é um jogador que realmente taticamente compromete, como a gente tem dito, mas ainda assim, né? Quando a tática não funciona, ele na individualidade, no primeiro tempo em especial, se ouve bem, fez um gol olímpico que acabou mexendo com o jogo, não é toda hora que se tem gol olímpico, né? Deu uma bola na trave e em outras oportunidades, até em alguns momentos poderia ter feito passe, mas como ele tem aquela história, né, de não saber jogar o coletivo, tentou as finalizações, acabou sendo um destaque do jogo também por causa disso e o Grêmio precisava de resultado. O grande nome do jogo foi o Bitelo, que para mim se consolida como titularíssimo do time do Grêmio, porque ele fez tudo que um jogador faz individualmente e coletivamente. Jogou com a bola e jogou sem a bola. Armou, articulou, defendeu, recompôs. Bitelo foi a figura do jogo. O Grêmio poderia até ter feito 3-0. Poderia, teve chances no primeiro e no segundo tempo. E faltou um pouquinho de capricho. Na verdade, faltou qualidade no último terço, para o penúltimo passe, para finalizar. O Elias não estava numa tarde boa. Aliás, o Elias tem problemas seríssimos de finalização, já tenho dito aqui para vocês. Mas no cômputo geral, o Grêmio fez uma partida aceitável, jogou melhor que o Ipiranga, que, como disse, surpreendeu negativamente e acabou ganhando por 2-0. Poderia até ter tido o resultado que precisava para evitar um clássico Grenal na semifinal. O Gabriel Silva alternou, ele é bom jogador, tem um jogo coletivo, às vezes me parece um pouco tímido assim, né? Mas eu acho que é um jogador que o Roger pode apostar. Mas Bitelo, com certeza, foi o grande nome do jogo, depois o Campaz pela parte individual, nem tanto pela parte coletiva. Alguns jogadores assim, o Diogo Barbosa surpreendeu sendo lateral esquerdo. É um jogador que já é conhecido, tem virtudes lá na frente, defeitos lá atrás. O Rildo entrou mal no jogo, o Janderson não tem bola para jogar no Grêmio, né? Isso aí é uma insistência que não sei por que o Roger tem, vai acabar saindo na sequência. E agora o Roger vai ter que montar esse time para enfrentar de novo o Inter do Beira-Rio e para evitar tudo aquilo que assombrou o contexto tricolor naquele vareio que o Grêmio tomou no Grenal. E aí eu chego no Inter, que foi para Bagé, e me pareceu assim, ó, no primeiro momento, que tu foi jogar um amistoso, né? Poupou vários jogadores, D'Alessandro jogou desde o início, o Cadorini recebeu uma chance, até o Maia recebeu uma oportunidade. O Inter não jogou bem, o primeiro tempo foi sofrível, teve até uma chance com o Cadorini, mas o Guarani teve o gol e teve outras chances. E um time que foi jogar uma Copa do Mundo, mesmo rebaixado, era um jogo onde se encerrava o contrato de todo mundo, o Guarani foi pro jogo, né? O campo de bola também é ruim, né? No Estrela d'Alva em Bagé, mas não justifica o Internacional. Me pareceu um pouco animado para o jogo, né? E acho até que esse jogo nem entra muito no status, mas o Inter é aquele, o Inter é esse. Não. Nós vamos ver o verdadeiro Inter agora no próximo Grenal, né?
que vai ser exatamente no Beira-Rio. Vai ser uma repetição do que aconteceu na semana, agora no meio da semana, onde, né, se elogiou tanto o Internacional, não só pela sua postura anímica, mas também pelas valências táticas que o Medina comandou. Aí volta o Lisieiro, né, volta Tyson, talvez não, o Paulo Vitor, porque o Moisés está machucado, e aí nós vamos ver qual é o Internacional, né? Mas o empate em Bagé vai lá. O Internacional não tinha lá grandes esperanças de reverter essa situação, que estava muito mais na mão do Grêmio, conseguiu o resultado aqui em Porto Alegre, né? Então, 2 clássicos grenais. O que eu já vejo assim de antemão, nós vamos ter um tempo para trabalhar, porque a semana é cheia, né? Eu acho que o Grêmio vai estudar melhor, né, uma postura tática e acho que o Internacional vai tentar repetir, né, essas duas valências, atitude e movimentação. Provavelmente, tirando o Moisés, que está machucado, deve jogar com o mesmo time que venceu o último clássico. E aí as grandes dúvidas vão ficar da parte do Grêmio. Será que o Ferreirinha volta? O Diego Souza acho pouco provável, mas o Ferreirinha seria um grande acréscimo. Como é que vai ser o meio-campo do Grêmio? Ele vai com o Thiago Santos, Bitelo, vai tentar reforçar o meio com outro volante? Serão as dúvidas que vão aí perseguir a semana inteira antes do primeiro, de 2 clássicos que, já vou adiantar, viu? Serão os 2 últimos clássicos do ano. Sim, né? Porque depois o Inter vai para a Série A, Sul-Americana, o Grêmio vai para a Série B e Cefiri vai um abraço. Então, vamos desfrutar essa semana, né? Serão os 2 grenais que vamos ter em 2022. E como é o nosso melhor jogo, o nosso melhor produto, vamos ver o que acontece. Nós vamos ter muitos detalhes para falar, muita coisa para projetar, mas enfim, vamos ver. E fica um recadinho final para o Canarinho, o Ipiranga, tá? Que me decepcionou hoje contra o Grêmio. Ele pega o Brasil de Pelotas. Se for com essa mesma disposição, nem chega na final, porque aí vale muita atitude, né? Vai decidir, claro, em Erechim a segunda partida. Vamos ver se não acaba, como em outras oportunidades, o Canarinho murchando na hora H. Mas vamos ver, né? Um grande abraço. Vamos lá, hein? Mais 2 grenais. Tamo junto.